capítulo 24. Lucas 24. E nós vamos ler a partir do versículo 13. Lucas 24, 13. Amém? Todos encontraram aí Lucas 24, 13. Vamos ver. E eis que dois deles iam caminhando no mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que estava distante de Jerusalém quase 11 quilômetros. E iam falando entre si de todas aquelas coisas que aconteceram. Sucedeu que, enquanto falavam e discutiam entre si, o próprio Jesus se aproximou e passou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam impedidos para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que discussões são essas que tendes entre vós enquanto caminhais? E eles pararam com um semblante triste. Respondendo daquele que se chamava Cleópas, disse: tu és o único forasteiro de Jerusalém que não sabes das coisas que nela aconteceram nesses dias? Então ele lhe disse: que coisas? E lhes disseram: de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obra e em palavra, diante de Deus e de todo o povo. Aí nós vamos pular lá para o versículo 30. E aconteceu que, estando sentados com ele à mesa, tomou o pão e abençoou, e partindo deu-lhes. Então foram-lhe abertos os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu de sua vista. E disseram um ao outro: não estava ardendo o nosso coração dentro de nós, enquanto nos falava o caminho, quando nos abria as Escrituras? Levantando-se naquela mesma hora, voltaram para Jerusalém e acharam aos 11 reunidos, aos quais estavam com ele, que diziam: verdadeiramente ressuscitou o Senhor e apareceu a Simão. Então eles contaram as coisas que haviam acontecido no caminho e como o reconheceram ao partir do pão. Amém? Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor traga para nós a luz, discernimento, revelação da tua palavra, que o Senhor me use como vaso, como instrumento nas suas mãos, que o Senhor cresça, que eu diminua, e que nós possamos sair daqui, Deus, essa noite um pouco mais entendedores da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar no seu lugar. Hoje é o domingo de Páscoa, e antes da gente entrar propriamente dentro do texto que nós temos, eu tenho que fazer aqui uma recapitulação, uma reflexão com você. A Páscoa tem origem, a palavra Páscoa tem origem judaica, que é Pessah. A palavra original é Pessah, e Pessah significa passagem. Passagem. Então a Páscoa, ela significa passagem. E a Páscoa tem um sentido para o judeu e tem outro sentido para os cristãos. Apesar de ser a mesma comemoração, a mesma confraternização, mas ela tem dois sentidos diferentes. Para os judeus, a Páscoa representa a passagem do povo do Egito para a terra prometida, a saída do povo do Egito para a terra prometida. Eles celebram a Páscoa relembrando esse período que o povo esteve no deserto por 40 anos, quando eles saíram do Egito e foram para a terra prometida. E aí, a Páscoa dos judeus, eles comemoram com ervas amargas, eles comemoram comendo um cordeiro, e tem algumas liturgias que são específicas dos judeus com relação à Páscoa. Já nós cristãos, a Páscoa para nós simboliza a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? E a ressurreição de Jesus Cristo, ela é também a passagem da morte para a vida. Então a Páscoa não perdeu o seu sentido.
E aí, nós sabemos a história, né? Principalmente nesses dias de Semana Santa, nós somos lembrados todos os dias aí, pelos meios de comunicação, pela internet, por onde quer que nós vejamos, a respeito do que aconteceu com Jesus durante o período em que ele foi capturado até a sua crucificação e ressurreição. Nós somos lembrados disso durante esse período todos os dias. Tem milhares de apresentações por aí, tem milhares de encenações por aí, tem tudo enquanto é tipo de coisa, tem filme na televisão, toda hora que você chegar na televisão vai ter um filme falando lá da Semana Santa. Mas nós precisamos entender uma coisa: apesar dos filmes tentarem retratar, apesar dos filmes tentarem reproduzir, apesar das encenações tentarem reproduzir, das pessoas tentarem nos mostrar o que é que aconteceu com Jesus, nada que foi feito até hoje é capaz de chegar nem um pouquinho assim perto do que Jesus realmente passou. Pastor, o senhor viu a Paixão de Cristo por Mel Gibson? Aquele filme é muito real. Aquele filme é muito real. Eu vi e acho que talvez seja o que mais próximo possa ter chegado do que aconteceu. Mas mesmo assim não é nem perto do que Jesus sofreu. Sabe por quê? Porque o que Jesus sofreu não tem como retratar e não tem como ser sentido pelo ser humano. Não tem como ser demonstrado pelo ser humano. Por mais que o ser humano tente fazer, que o ser humano tente reproduzir, que o ser humano tente mostrar o que é que aconteceu com Jesus, não vai conseguir retratar, porque naquele momento Jesus não estava simplesmente sendo açoitado, ele não estava simplesmente sendo apanhando, sendo escarnecido diante dos homens. Jesus naquele momento, ele estava representando a mim e a você, levando sobre ele os nossos pecados. E ninguém é capaz de retratar o peso que isso estava sobre Jesus. Ninguém é capaz de entender o que é que estava acontecendo. Aí tem muita gente que vê essas encenações, que vê os filmes e se emociona e chora. E eu vou confessar uma coisa para vocês: eu sou emotivo demais. E tem algumas coisas que me tocam. E de vez em quando me pego chorando mesmo, vendo algumas cenas. Mas só emocionar e ver essas coisas acontecendo e achar bonito, ou achar triste e chorar, não muda a vida de ninguém. Porque tem muitas pessoas aí que nós vemos que fazem essas encenações, que fazem essas apresentações, mas a hora que acabou a apresentação, elas saem dali e esquecem tudo que passou, tudo que foi dito ali naquelas apresentações, e só no próximo ano que elas vão voltar a se lembrar de Jesus. E o pior, eu estava vendo uma reportagem sábado, e eu até comentei com a Gisele lá em casa. A repórter estava dentro de uma loja, onde estavam vendendo chocolates, ovos de Páscoa, e as pessoas desesperadas comprando ovos de Páscoa ali, pega ovo de Páscoa daqui, pega chocolate ali, e vai para lá e para cá, e a repórter parava uma pessoa e perguntava para ela: olha, por que você está nessa correria? Porque eu deixei na última hora, e não, Páscoa não pode faltar chocolate, Páscoa tem que ter chocolate. Se eu chegar lá em casa sem chocolate vai dar problema, e eu tenho que dar chocolate para o meu filho, eu tenho que dar para o meu filhado, eu tenho que dar para a minha mãe, para o meu pai. E todo mundo que era entrevistado falava a mesma coisa. Aquela repórter falou com umas 5, 6 pessoas e todos falaram a mesma coisa. A última mulher que foi entrevistada, ela virou: eu estou comprando ovo de Páscoa por causa da tradição que a gente precisa, né, que a gente já criou essa tradição de entregar os ovos, mas o mais importante é lembrar que Jesus ressuscitou na Páscoa. Só foi uma. Dentro de um universo de 6, 7 pessoas que foram entrevistadas, só uma se lembrou de Jesus. E assim que as pessoas têm vivido, elas têm esquecido do motivo real da Páscoa. Para nós cristãos, a Páscoa é uma data importantíssima. É muito importante, é a data em que o nosso Redentor ressuscitou de entre os mortos. E a partir desse momento, nós temos a esperança de vida eterna. A gente se emociona
chora, porque imagina o que foi o sentimento de Jesus, o que foi que ele passou, mas só emocionar e chorar não nos leva até Ele. Nós temos que entender o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário e receber esse sacrifício na nossa vida e valorizar esse sacrifício, não só na Semana Santa, mas todos os dias da nossa vida. Amém. Glória a Deus. Não adianta só lembrar de Jesus na Semana Santa. Já pensou se Jesus escolhesse uma data só para lembrar de você? Já pensou? Em 365 anos, Jesus escolheu lá, Marrucho, só vou lembrar dele no dia do aniversário dele. O resto do ano é seguido. Já pensou como é que seria a nossa vida? Mas tem muita gente, muitas pessoas que fazem isso com Jesus, só lembram dele na Semana Santa. Só lembram dele quando lembram, é só na Semana Santa. Porque aquelas pessoas que estavam naquela loja correndo para lá, para cá, desesperadas, não lembravam de Jesus só aquilo. Eles estavam preocupados com o chocolate. Eu falei aqui, anunciando o culto de Páscoa. Chocolate é muito bom, gosto bastante. Mas a Páscoa não é chocolate. Nós vimos aqui na encenação que foi feita. A Páscoa não é chocolate. Chocolate foi uma invenção aí que foi feita. É ruim? Tem algum problema em dar chocolate? Não, não tem problema nenhum. Inclusive, você não precisa esperar só a Páscoa para você dar chocolate. Você pode dar chocolate o ano inteiro. Até para mim, se você quiser, pode fazer todo dia que eu assino. Você esperar a Páscoa para isso. Assim como você não precisa esperar a Semana Santa para lembrar-se de Jesus, porque Ele vive dentro de você todos os dias. Mas aí, entrando no nosso texto aqui, Jesus havia morrido, Jesus havia ressuscitado já, e até então ele não tinha ainda se manifestado, a não ser para as mulheres que foram visitá-lo lá no túmulo. E Jesus então, aqui para Simão Pedro, e Jesus então, a história conta que havia dois homens, dois discípulos que estavam caminhando de Jerusalém para Emaús. E segundo os estudiosos aí, essa trajetória, nós temos aqui na minha versão, que essa trajetória seria cerca de 11 quilômetros. Eles fariam a pé, eles estavam caminhando 11 quilômetros. E aí, em certa altura daquele lugar, daquela caminhada, eles encontram com um homem. E aquele homem se ajuntou a esses dois discípulos que ali estavam, e eles estavam os dois comentando o que tinha acontecido com Jesus. Tristes, chateados, amargurados por aquilo que tinha acontecido com Cristo. E aí aquele homem que chegou perto e falou: mas o que é que aconteceu com vocês? Por que vocês estão discutindo tanto, estão falando tanto aí durante essa trajetória, esse caminho de vocês, durante essa jornada? Aí os outros falaram: você parece que ele está fora desse mundo. Aonde você está? Você não ficou sabendo da história que aconteceu aqui em Jerusalém, da morte de Jesus, o Nazareno, que foi um grande profeta? Até então, o povo de Israel não reconhecia Jesus como Cristo. Eles não conheciam Jesus como Cristo. Eles achavam que Jesus tinha sido um profeta. E quem estava dizendo isso eram os discípulos, nem era o povo, eram os discípulos. E eles começaram a conversar com aquele homem, e o homem começou a questioná-los acerca do que estava acontecendo. E aí, eles falaram: você deve ficar fora da casinha, porque todo mundo sabe o que aconteceu. O evento que aconteceu com Jesus foi algo tão nítido e tão conhecido, que era inconcebível pensar que uma pessoa não tivesse ouvido falar a respeito daquilo que aconteceu com Jesus. Jesus, quando chegou em Jerusalém ainda, antes de ser preso, antes de ser crucificado, Jesus chegou em Jerusalém na Páscoa. E aí ele mandou, nós vimos isso hoje pela manhã aqui, ele mandou que fosse preparado um jumentinho para ele. E ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. E quando ele entrou, as pessoas de Jerusalém colocaram ramos no chão e exaltavam aquele que estava entrando no jumentinho, como se ele fosse um escolhido
que estava sob a égide de Roma. Naquela época, Israel era dominado por Roma, e eles achavam que Jesus iria chegar como rei, iria desbancar o Império Romano, iria se assentar no trono, iria reinar naquele lugar. Mas Jesus não veio como um rei humano. Jesus não veio para ser um rei que iria dominar politicamente aquele povo. Eles pensavam, esse seria um rei nato, ele é da linhagem de Davi, então ele vai assumir o trono. Só que o propósito de Jesus não era esse, o plano perfeito de Deus não era esse. E Jesus chegou e começou a fazer o seu trabalho ali, missionário, naquele lugar. E os maiorais começaram a se sentir ameaçados, porque as pessoas estavam dando ouvidos a Jesus e estavam meio que desprezando aquilo que eles tinham aprendido durante todo o tempo, erradamente. Por quê? Os entendidos, os estudiosos, eles viviam plenamente e somente aquilo que a lei determinasse que eles vivessem. E eu quero te dizer uma coisa: é importante que tenha lei? É. Se não tiver lei, as coisas ficam bagunçadas. A lei serve para organizar as coisas. Se não tiver lei, vira tumulto. Você já pensou se você andasse pelas ruas aí e não existisse sinal de trânsito? Se você tivesse dirigindo, Tiago, você dirigindo e sem sinal de trânsito, cada um passava no cruzamento do jeito que queria, na hora que queria. Tendo sinal de trânsito, já acontece um monte de acidente. Já pensou se não tivesse? Se não tivesse o limite de velocidade, que às vezes a gente reclama que é baixinho, podia ser maior, às vezes a gente está com pressa, o limite de velocidade não se vem. Mas se não tivesse o limite de velocidade, quantas mortes nós teríamos no trânsito? Se não tivesse uma lei aí que determinasse que se você furtar, se você roubar, você está sujeito a ser preso, as pessoas iriam viver desenfreadamente. Já vale isso dentro das leis, imagina se não tivesse. Por isso que a lei é importante, precisa ter lei, precisa ter ordem nas coisas. E a lei cristã, ela também é importante para direcionar e para ensinar o povo acerca das boas obras. Porém, aquelas leis, elas tentavam sobrepor a lei maior que a lei de Deus. Aí que é o erro da lei. Porque a lei, ela vai até certo ponto. A nossa lei humana, ela vai até certo ponto. Inclusive, ela tem brechas aí que podem ser exploradas. E que os advogados conhecem muito bem para explorar. Estudam para isso. Mas a lei cristã, ela estava tentando sobrepor a lei de Deus. E a lei de Deus, ela não pode ser sobreposta, porque ela é uma lei soberana. Nenhuma lei é maior do que a lei de Deus. No nosso país, a lei máxima é a Constituição. Nenhuma lei pode sobrepor a Constituição, mas a Constituição não é capaz de sobrepor a lei de Deus. Porque a lei de Deus, ela é soberana. E aí, voltando aqui para o nosso texto, aqueles homens foram discutindo. E quando chegou em Emaús, ou na entrada da cidade de Emaús, nós lemos aqui, mas nós tivemos que cortar, porque senão vai ficar muito extensa tudo. Quando eles chegaram na entrada de Emaús, eles entraram para a cidade, e aquele homem que estava com eles, que até então eles não sabiam quem era, continuava a jornada, ia continuar a jornada. E eles falaram com ele, olha, o senhor não pode continuar não, vamos com a gente, o senhor vai lá, descansa, se recolhe, e amanhã o senhor vai, porque
sendo visitado por Jesus e que não está percebendo que Ele está do lado dele. Jesus está do lado da pessoa, tentando conduzir, tentando mostrar, tentando falar, e as pessoas não estão dando ouvido para Ele. Pessoas estão ouvindo para internet, estão ouvindo para jornal, não ouvindo para um monte de coisa, mas não querem dar ouvido para Jesus, que é o conhecedor de todas as coisas, soberano Deus, Criador dos céus e da terra. E aí, quando aqueles homens pegaram, foram comer, eles pegaram o pão e Jesus foi e pegou o pão e Ele partiu o pão e deu graças. Quando, antes de Jesus ser entregue, lá atrás, quando Ele estava com os 12 reunidos, Jesus fez a mesma coisa. Ele pegou o pão, partiu o pão, deu graças e disse para os discípulos: esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que fizerdes em memória de mim. Ele estava falando a respeito da ceia. E aí, assim ele fez com o vinho, depois distribuiu, deu graças, falou: olha, esse é o meu sangue que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Jesus estava instituindo que até que Ele venha, nós precisamos fazer isso, a Santa Ceia, participarmos do corpo e da carne dele, que foi entregue por nós na cruz do Calvário. Mas aí na casa desse homem, Jesus pega o pão e dá graça, e aí nesse momento os olhos deles estão abertos e eles entendem que aquele era Jesus, o Cristo. Mas por que eles só perceberam no momento que Jesus deu graça, que Ele pegou o pão e partiu o pão, se eles estavam viajando com Jesus, provavelmente durante um longo período, porque eram 11 quilômetros, não é algo que se anda em poucos minutos, leva tempo para andar. Mas eles não perceberam, e aí quando chegou lá nesse momento que Jesus partiu o pão e distribuiu, eles entenderam que era Jesus. Sabe por quê? Porque a tradição judaica fala que quem serve a mesa é o anfitrião. Quem serve a mesa é aquele que recebe na sua casa. E naquele momento, Jesus estava, quando tomou o pão e partiu, Ele estava dizendo para aqueles homens: eu recebo vocês, porque eu sou o anfitrião, não dessa casa, mas eu sou o anfitrião desse mundo. E aí isso fez com que os olhos deles se abrissem e eles entendessem: meu Deus, como nós estávamos cegos, nós estávamos andando com o próprio Jesus e não entendemos isso. Agora que nos caiu a ficha, que é Jesus que está conosco. E assim somos muitos de nós. A gente anda tentando sair fora, tentando correr de Jesus, mas um dia Ele nos pega. E no dia que Jesus nos pega, no dia que Ele nos encontra, nós falamos: por que é que eu não recebi antes? Por que é que eu não o aceitei antes? Por que eu perdi tanto tempo da minha vida fugindo da presença do Senhor? Ou não enxergando quem Ele é? E aí, aqueles homens ficaram tão maravilhados que quando eles aceitaram e assumiram que era Jesus que estava ali do lado deles, Jesus simplesmente sumiu. Eles devem pensar: meu Deus do céu, eu dei esse homem o dia inteiro, eu tive a chance de estar com ele o dia inteiro, e agora que eu descubro quem ele é, ele some. Perdi a maior oportunidade da minha vida. Mas aí Jesus sumiu, e aqueles homens, eles ficaram tão maravilhados, e eles tiveram tanta certeza que era Jesus. Aí ele já não era mais um profeta, eles reconheceram que ele era Cristo, aquele que havia sido prometido que viria para resgatar o mundo do pecado. Eles saíram correndo lá da
Páscoa, o dia da ressurreição. Nós sabemos a história da ressurreição de Cristo. Ele foi colocado lá, na tumba vazia. Seu corpo foi dado a José de Arimateia, foi envolto em lençóis, foi trabalhado, foi colocado lá dentro daquela tumba. E foram colocados os soldados na porta. Por quê? Porque os romanos tinham medo que alguém roubasse o corpo de Jesus e depois dissesse que ele tinha ressuscitado. E aí ele iria ter mais poder ainda morto do que ele já tinha demonstrado enquanto estava vivo. Mas aqueles soldados não foram capazes de parar o plano de Deus. Aquela pedra que foi colocada enorme lá na frente daquela tumba não foi capaz de segurar o nosso Salvador, porque no terceiro dia, como havia sido prometido, o Espírito de Deus entrou naquele lugar e ele ressuscitou dos mortos e está vivo até hoje. Aleluia! E tem uma tradição judaica. Quando um judeu convida alguém para ir na sua casa comer, a pessoa come, e quando ela está satisfeita, que ela não quer mais comer, que ela já está satisfeita, não aceita mais nada, ela pega o guardanapo e dobra esse guardanapo e coloca sobre a mesa para demonstrar que ela está satisfeita, para falar: não, agora acabou, está tudo certo, tudo consumado, não quero mais. Quando Jesus morreu e Pedro entrou correndo pelaquela tumba, pelaquela caverna, e chegou lá e viu os panos que Jesus estava envolto, todos jogados para um canto e pelo outro, tinha o lenço que cobria a sua cabeça. Ele estava dobrado e colocado no canto. Ele não estava jogado junto com os outros. Sabe por quê? Sabe qual a mensagem que Jesus deixou? Está tudo terminado, está tudo consumado. A partir de agora. Não é simbologia, não. É a demonstração de que naquela morte de cruz o plano de Deus se cumpriu, e na ressurreição de Cristo o plano divino foi completo por inteiro. É maravilhoso nós pensarmos nisso. É algo que nos traz reflexão. Tipo, o que é que nós servimos a Deus? O que é que nós recebemos Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida? Se nós não acreditarmos nisso que a história nos conta, nisso que a história nos retrata, não tem razão de nós sermos cristãos, mas é isso que nos faz entender que Ele ressuscitou e que está sentado à direita de Deus Pai, e que no dia certo, na hora certa que o Pai determinar, Ele vai voltar e vai chamar pelo meu nome e pelo seu nome, e nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Aleluia! O inferno fez festa, matando o plano, acabando o plano. Ah, que maravilha! Conseguimos acabar com aquele que poderia nos aniquilar. Só que ao terceiro dia, a estrutura do inferno foi abalada, porque aquele que estava deitado, morto, que não tinha mais aos olhos humanos condição de fazer nada, ele se levanta. E quando ele se levanta, ele cumpre o plano perfeito de Deus. E esse plano inclui a mim e inclui a você. Hoje, no domingo de Páscoa, para nós, comemoramos a ressurreição do nosso Salvador. E a ressurreição do nosso Salvador não é só uma parte da história, não é só um acontecimento. A ressurreição do nosso Salvador é a certeza de que um dia Ele vai voltar. E nós precisamos estar prontos para irmos com Ele.
cruz. Tudo se consumou, o plano se consumou quando ele levantou daquele sepulcro, daquele túmulo. Mas o plano ainda está para se cumprir no dia que ele vai voltar nas nuvens e chamar pelo nosso nome. É o cumprimento total desse plano. E nós precisamos aguardar firmes, perseverantes esse momento, porque ele vive e ele reina e ele viverá por toda a eternidade. E nós teremos a oportunidade de estar com ele e de vê-lo face a face. Diferentemente do que a gente tem pintado nos quadros por aí, diferentemente do que a gente tem as imagens que tentam fazer, reproduzir como era a face do nosso mestre, nós vamos ter a oportunidade de vê-lo face a face, e aí nós saberemos realmente como ele é. Fique de pé nesse lugar. A Páscoa para nós representa muito mais do que chocolate.